Vamos falar sobre passagens talmúdicas que fazem referência à destruição do templo sagrado, destruição do Beit HaMikdash, seja do primeiro templo construído pelo rei Salomão, como mais tarde, 500 anos depois, do retorno, depois da destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, que inclusive desencadeou o início da compilação da Mishnah e a transcrição do Talmud. Então encontramos no tratado Yomá 9b. Dizem lá os nossos sábios, Migdash Rishon mipnei macharev. Por que o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo sagrado construído pelo rei Salomão, por que ele foi destruído? Em função de que pecados cometidos ocorreu a destruição cerca de 2.500 anos atrás. Mipnei shloshah dvarim shayu bo, porque se fala que naquela geração haviam, da destruição do primeiro templo, haviam 3 pecados graves, gravíssimos: Avodah Zarah, idolatria, Gilui Arayot, relações proibidas, imorais, incestuais, etc. O Shfichut Damim, e derramamento de sangue. Matavam pessoas, assassinatos, homicídios, etc. Então essas são consideradas transgressões gravíssimas. E isso estava presente naquela geração na qual foi destruído o primeiro Beit HaMikdash. Em outras palavras, por que mereceram a destruição? Porque haviam esses pecados graves. Aval Migdash Sheini, porém, na época do segundo Beit HaMikdash, até na época do final do segundo templo, cerca de 2.000 anos atrás, é sabido que naquela época haviam grandes mestres, grandes sábios, na geração de Rabi Akiva, etc. Shayu oskim batorah bemitzvot u'bemilut chasadim. Naquela época do que sabemos da história, os judeus se dedicavam ao estudo da Torá, à prática de mitzvot, prática de bondade. Então, o que levou à destruição? Que pecados causaram a destruição do segundo templo? E aqui vem aquela famosa afirmação dos nossos sábios que nos ensina o quanto temos que ser cuidadosos com isso. Porque havia entre as pessoas ódio gratuito. Por um lado, tudo era bom e bonito, não só em termos materiais, espirituais, se estudava a Torá, se praticava mitzvot, se fazia bondade, caridade, etc. Porém, entre as pessoas havia um ódio gratuito. As pessoas não se toleravam, as pessoas não se suportavam. E a troco de nada, não é que o outro fez algo de mal, falou mal dele, ou ofendeu, ou prejudicou, não. É um tipo de egocentrismo que causava talvez inveja, e a pessoa não tolerava o outro a troco de nada, à toa, e isso gerava intrigas e discórdias simplesmente em função de um ódio gratuito entre as pessoas. Isso levou, foi essa atitude daquela geração, essa atitude que prevalecia nessa geração que levou à destruição do segundo Beit HaMikdash. Aqui afirmam os nossos sábios, se o primeiro Beit HaMikdash foi destruído por causa dos 3 pecados gravíssimos, talvez até as 3 piores transgressões, as únicas transgressões que pela lei judaica a pessoa tem que sacrificar até a própria vida para não infringi-las, não transgredi-las, idolatria, relações proibidas e derramamento de sangue. Na geração do segundo Beit HaMikdash não havia isso, muito pelo contrário, mas havia ódio gratuito. Isso vem nos ensinar, e assim o Beit HaMikdash, por isso o templo sagrado, o segundo templo, foi destruído. Então isso nos ensina, afirmam os nossos sábios, Sheshkulah sinat chinam keneged shalosh averot, que o ódio gratuito é algo tão grave, tão pesado, tão grave como aqueles 3 pecados grandes juntos. O ódio gratuito equivale, na sua gravidade, à idolatria, relações proibidas e derramamento de sangue. Tudo isso junto é equiparado ao pecado de ódio gratuito que levou à destruição do segundo templo. E conforme os nossos livros dizem, por isso devemos saber que a retificação desse pecado, como nós vamos obter o Beit HaMikdash novamente, como e quando vamos merecer o terceiro Beit HaMikdash, que será
divino, eterno, quando nós retificarmos esse pecado grave do ódio gratuito. E como nós retificamos e consertamos isso? Através de uma atitude de amor gratuito. Assim como naquela época havia um ódio a troco de nada, hoje nós devemos fazer exatamente o oposto para contrabalançar, amar a troco de nada.